Olá, aluno Explicaê, tudo bem? Mais uma questão aqui do Enem, no nosso EXP Resolve. Temos agora uma questão do Enem 2024, certo? E vamos aqui resolver essa questão com quem? Com a professora Bilena, a professora de Biologia de vocês. Essa questão, ela trata, pessoal, um pouco de zoologia, também um pouquinho de bioquímica. Então, vamos ver o que está escrito aqui no texto, né? Para a gente poder nortear a nossa revisão. O texto diz o seguinte, ó. O exoesqueleto dos crustáceos é formado por quitina e impregnações de sais calcários e, por isso, é mais duro quando comparado com o exoesqueleto de outros artrópodes. Esse revestimento externo confere proteção, mas, por ser duro, limita o crescimento desses animais. Então, vamos ver aqui algumas palavras, né, interessantes para a gente abordar a nossa revisão. Ele está falando de exoesqueleto, ele está falando de crustáceo, ele está falando de quê? De artrópodes. Então, vamos primeiro aqui dar uma relembradinha, né? Que grupo de animal é esse? Então, artrópodos ou artrópodes é um filo, né? Destaca-se aqui que esse é o filo de maior biodiversidade, ou seja, de maior diversidade de espécies, e também de quantidade de indivíduos no planeta, tá? Estima-se, pessoal, que 3/4 do planeta seja habitado por esse filo. E se o planeta Terra, né, apresenta uma grande quantidade de animais representantes desse filo, isso só mostra para a gente o quê? Que esse grupo de animais está bem adaptado. Então, eles apresentam características que permitem a sua sobrevivência em diversas regiões do planeta, né? Desde ambientes áridos a ambientes muito úmidos, frios, secos, enfim. Então, vamos dar uma lembradinha aqui em relação às características gerais do filo artrópoda. Dentro da parte embriológica, né, embrionária, o que a gente tem que lembrar? Que são animais classificados como triblásticos. O que são animais triblásticos? Que têm 3 folhetos embrionários, 3 folhetos germinativos, ou seja, eles têm ectoderme, mesoderme e endoderme, tá certo? Além disso, são animais protostômios. Protostômio significa dizer o quê? Que eles têm uma estrutura chamada blastóparo, evoluindo para a formação da boca, certo? Então, é só lembrar da parte de embriologia. Então, proto, primeiro, estômio, boca. Então, nesses animais, primeiro se forma a boca, né? A partir dessa estrutura que eu acabei de citar, chamada blastóparo, certo? O que mais que a gente tem aqui de interessante da parte embrionária? São animais celomados, ou seja, são animais que têm uma cavidade corpórea totalmente revestida por mesoderme, certo? Só que isso aqui, gente, não é exclusividade desse filo. Isso aqui também pode ser encontrado em outros 2 filos, como é o caso dos anelídeos, como é o caso dos moluscos, beleza? Então, só estou dando aqui uma caracterização. O que mais? São animais, pessoal, que apresentam membros, né, patas, asas, ou seja, apêndices articulados. Então, o próprio nome diz isso, ó, podos, patas, artro, articulação. Então, apêndices articulados, membros articulados, tá certo? E a outra característica, que é o que está sendo citado aqui, né, é um exoesqueleto quitinoso. Ou seja, um esqueleto que está pelo lado de fora e provido de quê? De quitina, certo? E essa quitina, o que é? Essa quitina é um polissacarídeo nitrogenado, né? Lembrar que polissacarídeo faz parte de quem? Dos carboidratos, né? E os carboidratos são formados basicamente de quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Só que esse, além desses 3 elementos, também apresenta nitrogênio. Tudo bem aqui, ó, o Nzinho de quitina,
lembrar de nitrogênio, tá certo? E esse polissacarídeo, dentro do exoesqueleto, ele vai trazer uma vantagem muito interessante. Qual é? Ele tem a função de impermeabilizar. Ele tem uma ação impermeabilizante, tá? E essa ação impermeabilizante traz que consequência? Evitar o que, gente? A dessecação ou desidratação. Então, um esqueleto impermeável traz a vantagem do animal evitar o que, gente? A perda de água. Imagine principalmente para artrópodes que vivem em ambiente desértico. O escorpião, né? No deserto. Então, a perda de água é minimizada em função, né, principalmente disso aqui, tá certo? Só que também tem outro detalhe, né? Se ele é impermeabilizante, ele também vai atrapalhar as trocas gasosas. É por isso que nesse exoesqueleto a gente vai ver perfurações no corpo do animal, certo? Chamadas espiráculos ou estigmas, que é para poder, né, nos artrópodos terrestres, para que o ar, né, o oxigênio entre no corpo do animal, tá? Então, evitar a desidratação seria uma vantagem. Como tem sais calcários aqui, ó, o que vai acontecer, gente? Esse esqueleto ele vai ser duro, tá? A quitina ajuda a enrijecer, mas os sais calcários, eles também ajudam a endurecer. Então, a gente vê isso basicamente aonde? No esqueleto dos crustáceos. E aí, o que acontece? Esses bichos vão apresentar um crescimento, é outra característica marcante, que inclusive isso já foi cobrado em vestibular, perdão, cobrado em prova do Enem, né? Há um certo tempo. Então, uma outra característica importante é o crescimento por equidizes. O que é que são equidizes? Equidizes são as mudas. Equidizes são as trocas periódicas do exoesqueleto. Esses animais, minha gente, produzem um hormônio chamado equidizona. E esse hormônio é quem regula esse processo de trocas, tá? E aí, se a gente for buscar o gráfico de crescimento dos artrópodos, como é que é esse gráfico de crescimento? Ele é assim, ó. Vamos colocar aqui o tempo, né? E aqui o crescimento do animal. Enquanto que os outros bichos crescem assim, ó, dessa maneira, né? Outros filos, né? Um crescimento contínuo. O crescimento dos artrópodes é um crescimento com intervalos. Então, a gente teria isso aqui, ó. Aqui passa o tempo, o animal vai crescendo. Aí, enquanto que o esqueleto está flexível, depois que esse esqueleto começa a depositar sais calcários, né? Muita quitina, esse esqueleto vai endurecer, então esse animal vai parar de crescer, certo? E aí, o que acontece? Para ele poder crescer de novo, ele aqui, ó, nesse ponto, ele vai ter que fazer uma muda. Mudou, trocou o esqueleto velho por um esqueleto novo, molinho, flexível, ele cresce de novo, né? Aí, de novo, o que acontece? Impregna quitina, impregna cálcio, né? Sais calcários, o esqueleto endurece, para de crescer. Faz outra muda, cresce. E aí, quando ele chegar a estágio adulto, que é o estágio que a gente chama de imago, ele para de crescer. Então, os pontos de muda são aqui, ó. Vou botar aqui, ó, M de muda, M de troca de esqueleto, tá bom? Beleza? Então, é nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que representa o intervalozinho, né? Ó, aqui nós temos aqui, ó, não tem crescimento, aqui tem crescimento. Então, esse pontinho aqui, certo? Entre esses dois momentos, é o momento que o animal vai trocar o esqueleto velho por esqueleto novo, para que ele possa crescer. Lembrando que a partir daqui, já não vai ter mais crescimento, porque o animal já chegou no estágio adulto, no estágio de imago. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Já revisado, vamos voltar aqui para o comando. Para superar essa limitação, né, que já foi citada aqui, esse exoesqueleto, ele deve ser o que, gente?
formado somente na fase adulta, né? Não, porque se ele for formado somente na fase adulta, enquanto o animal for jovem, como é que esse corpo vai estar protegido? Fragmentado para expansão nas áreas de articulação. Bom, veja, quando o animal vai fazer a muda, os pontos de articulação eles fragmentam primeiro, tá? Por quê? É como se o animal estivesse explodindo, tá bom? Porém, ele tem que trocar esse esqueleto por completo, não é somente no ponto de articulação, não. Modelado continuamente para o ajuste ao tamanho do corpo, a letra C seria isso aqui, ó. Tudo bem? Se o crescimento deles fosse o crescimento contínuo, já expliquei que não é. Substituído por meio de mudas que ocorrem periodicamente, aí sim, encontramos a resposta. Impregnado por pequena quantidade de sais de cálcio para sua distensão, veja, com pequena não, com grande quantidade de sais de cálcio. Lembre que é o esqueleto do crustáceo, o esqueleto que é uma crosta, que é bem endurecida. Então, encontramos já a nossa resposta, gabarito, letra D de dado.